título da monografia Multiparentalidade, as consequências jurídicas do seu reconhecimento, tendo como orientador o professor Leonardo, o primeiro examinador Marcelo Cruvinel, o segundo examinador professor Priati. São 10h35, 10 minutos, prorrogados por mais 5. Prorrogado mais 5, boa apresentação. Obrigada pela palavra. Cumprimento a banca examinadora, em nome dos professores e mestres João Luiz Priático, Marcelo Cruvinel e Leonardo de Aquino. Bem, cumprimento ainda ao público, em nome dos meus familiares e amigos aqui presentes. Bem, meu nome é Raivaneide Figueiredo, sou orientanda do professor e mestre Leonardo de Aquino. Este trabalho tem como tema o direito civil e como delimitação o direito das famílias no aspecto do Instituto da Multiparentalidade. O título desse trabalho versa acerca da multiparentalidade, as consequências jurídicas do seu reconhecimento. Pois bem, a escolha desse tema se deu em virtude da decisão da Repercussão Geral 622 do Supremo Tribunal Federal, que assegurou a possibilidade de constar o nome dos pais, biológicos e socioafetivos no registro de nascimento dos filhos, sem que um excluísse o outro. Foi a partir desse reconhecimento que cheguei à problemática desse trabalho. Quais as consequências jurídicas do seu reconhecimento? Logo, as hipóteses levantadas propõem analisar a evolução histórica do conceito de família, bem como os princípios norteadores do Instituto da Multiparentalidade, e ainda saber sobre quem recairá o ônus de assumir com as obrigações do poder familiar, alimentos e sucessórios, e ainda saber como será exercido e por quem o direito de guarda e visita. A justificativa se baseou em virtude da prevalência entre a paternidade socioafetiva versus a biológica, visando a possibilidade de coexistência entre elas. Ademais, o objetivo geral foi reconhecer a existência de dois pais e duas mães no registro de nascimento da criança. E como objetivo específico foi analisar as consequências jurídicas do reconhecimento da multiparentalidade e os seus desdobramentos. Para isso, a metodologia utilizada foi o método indutivo e está pautada e estruturada em fundamentação teórico-bibliográfica, por meio de análise jurisprudencial e doutrinária, além da legislação infraconstitucional e constitucional que guiará e respaldará esse objeto de pesquisa. Este trabalho foi estruturado em 3 capítulos. No primeiro capítulo, abordei o conceito de família, que vem sofrendo constantes mudanças diante do cenário político e econômico, diante dos novos costumes e valores adquiridos pela sociedade. E na sequência, eu falei da evolução histórica, partindo das mais tradicionais até as contemporâneas. E assim também explanei os novos modelos de famílias que surgiram ao longo da evolução, que foram as famílias matrimonial, monoparental, pluriparental, união estável e união homoafetiva. Aqui no primeiro momento, a família era monogâmica. Modelo tradicional, formado pelo pai, mãe e filhos, como forma única e exclusiva de família. E diante da sua evolução, a família passa a ter uma visão mais ampla de pluralidade de entidades familiares, estas compostas por novos arranjos reconhecidas pelos vínculos afetivos que as cercam. Em ato contínuo, no segundo capítulo, eu apresentei os princípios que nortearam a multiparentalidade, que foram o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da solidariedade, princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e o princípio da afetividade. Uma vez que a legislação que permite a existência do nome de família do padrasto ou da madrasta, contudo, esses reflexos desse reconhecimento não estão disciplinados. No terceiro e último capítulo, analisei o reconhecimento da multiparentalidade pela Repercussão Geral 622, com o intuito de mostrar ao público as demandas doutrinárias, das teses doutrinárias e jurisprudenciais que embasaram a sua legitimação. Bom, a multiparentalidade é o reconhecimento de um vínculo de afetividade, gerado entre a prole e os seus pais, sejam eles socioafetivo,
e biológico, simultaneamente, sem que um exclua o outro. Ela surge da miscigenação de novos arranjos de família, e a sua formação se dá por 2 ou mais indivíduos figurando no registro de nascimento. A multiparentalidade, ela encontra-se respaldada nos princípios que eu já mencionei agora há pouco, uma vez que esses princípios reconhecem esses indivíduos como sujeito de direitos e, portanto, necessitam da integral proteção para o seu pleno desenvolvimento. Logo, com o reconhecimento da multiparentalidade, surgiram 4 importantes reflexos, que foram direito de alimento, direitos sucessórios, direito de guarda e visita. Assim, o ônus de exercer com a obrigação alimentar compete a quem constar como pais no registro de nascimento, sejam eles biológicos ou socioafetivos, independentemente. Cada um deve, portanto, cumprir na medida da sua possibilidade, uma vez que o direito de alimentar ele circula em torno de um binômio, necessidade e possibilidade. E este binômio, ele estabelece que todos os pais, eles têm a responsabilidade recíproca de prestar os alimentos. Uma vez que todos os pais são obrigados de prestarem alimento aos filhos e os filhos prestarem alimento aos pais. As consequências do direito sucessório seriam da mesma forma existente no caso da responsabilidade de prestar alimentos, onde os filhos com pais biológicos e afetivos teriam os mesmos direitos à herança desses 2 pais. De igual modo, esses 2 pais teriam direitos iguais e comuns à herança desses filhos caso viessem a falecer. Visto que não há, segundo o posicionamento dessa decisão geral, da repercussão geral, prevalência entre múltiplos pais e mães. Neste ponto, deve-se ter um olhar cuidadoso, pois o juiz, ao analisar os casos, esses casos não deve apenas focar nos aspectos formais, mas também relacionados à convivência desses indivíduos, impedindo que o reconhecimento da multiparentalidade sobre a óptica do direito sucessório não tenha cunho exclusivamente patrimonial. Outra questão que surgiu foi o direito de guarda. E para quem será concedido, tendo em vista uma possível separação entre o pai biológico e a mãe biológica e o pai biológico e a mãe socioafetiva. A guarda que nesse momento ela é compartilhada, que é a regra adotada pelo sistema brasileiro. E entende que ambos os pais, sejam eles biológico ou socioafetivo, eles irão exercer a guarda de maneira conjunta, responsável e de maneira equilibrada, sempre visando atender às necessidades básicas dos filhos, pois não há preferência sobre o exercício de guarda. O outro reflexo que surgiu foi o direito de visita, que será aplicado de forma análoga com o caso que ocorre nos modelos tradicionais de família, em que as responsabilidades deverão ser acordadas entre ambos os pais. Diante do que foi exposto, eu chego à conclusão do trabalho que buscou analisar as consequências jurídicas do reconhecimento da multiparentalidade. Portanto, foi necessário explanar o conceito de família, uma vez que a sociedade evoluiu e os novos modelos de família se fizeram cada vez mais presentes, enaltecendo assim as relações socioafetivas. Logo, quebra-se o paradigma de se ter a família somente baseada naquele modelo tradicional, formado pelo pai, mãe e filhos, despontando-se, portanto, uma nova concepção de família, ou seja, a multiparentalidade. Outro sim, em resposta às hipóteses levantadas nesse trabalho, entende que a melhor maneira de ser trabalhado quanto à obrigação de prestar alimentos é levar em consideração a situação financeira de todos os envolvidos, uma vez que a responsabilidade é de todos e de forma recíproca. Igualmente no direito sucessório, em que todos os envolvidos possuem os mesmos direitos e os mesmos deveres hereditários, não devendo haver qualquer tipo de discriminação, restando, pois, a divisão mais acertada, que é a forma igualitária, sem nenhum tipo de favorecimento ou distinção, permanecendo aqui vedado, quando se tratar de direito sucessório, com proveito patrimonial para fins exclusivamente financeiros, sem a comprovação de um vínculo de afetividade anteriormente comprovado.
As sequências do direito de guarda serão concedidas de forma compartilhada e sem prevalência entre os pais biológicos e socioafetivos, pois esses pais eles são responsáveis conjuntamente com o intuito de garantir a estabilidade emocional, educacional e a convivência com o seio familiar. De igual modo, o direito de visita, que será exercido de maneira acordada conjuntamente pelo pai biológico e pelo pai socioafetivo e discricionariamente poderá se estender aos avós, conforme o melhor juízo do magistrado e provas constantes nos autos, visando fortalecer os laços afetivos. Por fim, vale salientar que a legislação brasileira ela é excelente quanto à matéria aqui arguída, incumbindo aos operadores do direito, de modo positivo, levar as demandas apresentadas ao Poder Judiciário. Agradeço a oportunidade e desde já estou à disposição da banca examinadora.